No interior de Minas Gerais, existe uma cidade pequena, aquela cidadezinha do interior, que não depende do turismo para nada. Existe uma lenda lá, que é a lenda do lobisomem. E eu nunca acreditei nesse negócio de lobisomem, né? Eu sempre achei engraçado quando o pessoal comentava sobre isso. E eu resolvi ficar uns 15 dias na casa do meu tio, que ele tem um sítio nessa cidadezinha. E eu fui. E quando eu cheguei lá, as pessoas começaram a falar do lobisomem. Eu achei aquilo engraçado, comecei a dar risada, porque eu sempre achei aquilo. Não acreditei, não acredito nessas coisas, né? Não acreditava. E eu lembro que era uma sexta-feira e eu tava com meu tio ali, ele mexendo com a criação, cuidando da criação, e eu tava sempre com ele por ali. Aí de repente ele falou: Ó, já são 7 horas, vamos pra dentro de casa, né? Tá ficando tarde. Eu achei engraçado, mas eu fui, né? A gente sentou, tava tomando um café e conversando. Daqui a pouco a gente escutou um uivo muito, muito longe, muito distante, assim. E eu comecei a achar engraçado. E meu tio ficou com uma cara de apavorado, assim. De repente já mudou as feições dele, ficou meio assim estranho. Aí ele falou pra mim assim: Olha, é um lobisomem. Eu falei: Não, isso não é um lobisomem, né? Isso parece, deve ser um cachorro no mato, alguma coisa assim. Ele falou: Olha, é diferente o som do cachorro no mato. E se fosse um cachorro no mato, os animais da fazenda não estariam desesperados. Nossos cães aqui da casa tá tudo encolhido, desesperado, com medo, né? Aí eu vi aquilo ali e fiquei na minha, né? Mas não acreditando, sabe? Mas aí meu tio, muito apavorado, falou: Olha, a gente vai dormir cedo, né? Porque é perigoso lobisomem. Aí eu esperei ele dormir. Quando ele deitou pra dormir, eu catei uma lanterna velha que tinha lá e saí, né? Falei: Tem uma noite bonita, aquela lua forte lá em cima, né? Aí eu saí e comecei a andar ali na redondeza. Aí fui dar no milharal. E uma coisa que eu achei estranha, quando eu cheguei no milharal, eu comecei a ver alguma coisa se mexendo no meio do milharal. Então eu comecei eu apontei a lanterna para onde estava se mexendo e eu vi que tinha uma criatura grande ali no milharal, uma coisa grande assim. Tipo assim, era algo bem grande. Aí eu continuei andando para ver o que que era. Aí aquilo parou. Quando aquilo parou, eu olhei, devia ter uns 2 metros de altura. Ele andava com 2 pés, como se fosse um pé de um lobo, né? Que era curvado, assim, igual um pé de lobo, de cão mesmo. E ele tinha um pelo muito grosso, preto, escuro, assim. E aquela coisa olhou para mim, os olhos amarelos. Ele olhou pra mim, eu fiquei olhando pra ele, a lanterna começou a tremer, né? Comecei a ficar com o coração veio na boca, no desespero, no medo na hora. Aí eu peguei, voltei correndo. Conforme eu corria, eu sentia que ele vinha atrás de mim. Aí era um cheiro horrível de sangue com terra, com ferro, era um cheiro terrível que vinha dele ali. E eu comecei a correr, 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 e ele vinha atrás, correndo atrás de mim também, assim. Só que deu tempo de eu entrei, cheguei em casa e entrei para dentro e fechei a porta. Quando eu fechei a porta, eu sentia que ele batia na porta, ele arranhava. E meu tio já tinha levantado, estava desesperado com uma espingarda velha na mão ali, né? Apontando para a porta e tremia muito. Aquilo ali tremia mais do que outra coisa, né? E eu fiquei com o coração na mão, porque eu vi aquilo, né? E aquilo ali arranhava a porta, ele parece que estava brincando comigo, tipo assim, como se quisesse me assustar, tipo assim, eu não vou te comer agora, eu vou te assustar, brincar com você, entendeu? Tipo assim, sabe? Aquela brincadeira de deixar a pessoa com muito medo, você sente aquilo ali, aquele desespero. E ele começou aí, arranhava ali, arranhava a porta, batia, e depois a gente viu que sossegou. Aí eu fiquei ali sentado com meu tio até amanhecer o dia. Quando amanheceu o dia, a gente levantou e foi lá ver o estrago lá fora. A porta estava toda arranhada, tinha muito pelo escuro caído no chão, muito pelo. E quando a gente chegou lá fora para ver mesmo o estrago, a cerca estava toda arrebentada, arrebentou toda a cerca. Tinha muita marca de pegadas de... Parecia pegada de gente, pegada de bicho. Você não sabia o que era de gente, se era de bicho no chão. E tinha marca de sangue, muita marca de sangue caída no chão. E a gente viu também que encontrou uma vaca, um animal morto no pasto. Tinha uma vaca morta ali sem sangue nenhum. E eu fiquei super assustado, né, gente? Imagina uma pessoa que não acredita em nada, que leva tudo na base da brincadeira, passar por aquilo, né? O coração ficou na mão. Aí tentei ganhar força e fui até a cidadezinha, o vilarejozinho, para tomar café numa padaria, para ver se sabia de alguma coisa. E uma coisa mais estranha que eu cheguei na padaria, apareceu um cara do nada, sabe? O cara apareceu, estava todo machucado, ele tinha machucado no peito, ele estava todo machucado. E o mais estranho é que o olho dele era amarelo. E assim, conforme eu entrei na padaria, que eu pedi um café, ele estava no balcão, ele olhou para mim dentro dos meus olhos e eu olhei para ele, tipo assim, ele deu um sorriso. Tipo assim, eu me lembro de você, sabe? Eu sei quem você é, entendeu? E eu olhei pra ele assustado também, porque eu vi o machucado que ele tava todo machucado, tinha machucado no peito, como se a cerca de arame farpado tivesse pegado no peito dele. E tava todo machucado assim, e os olhos, né? Porque diz que você vê a cor dos olhos, é aqueles olhos amarelos. Então aí ele olhou, e, tipo, ele olhou dentro do meu olho assim, tipo assim, você sabe quem sou eu? Aí na hora eu fiquei assustado assim, ele deu aquele sorriso assim, de tipo, tirando uma onda.
Aí eu fiquei na minha, tomei meu café, paguei e fui embora, né? E uma coisa que eu aprendi, a lição é assim, você não sabe, ou a pessoa que vira lobisomem, ele pode ser teu vizinho, teu amigo, alguém que anda no ônibus com você. Você não sabe quem é. As pessoas têm mania de falar as coisas sem saber. Eu aprendi naquele dia a respeitar quem eu não conheço, né? E uma coisa que eu achei engraçada, disse que ali, essa pessoa veio virar lobisomem, que foi um pacto que ele fez, e ele não cumpriu a parte dele. Então a espiritualidade castigou ele, né? Então assim, você não cumpriu com a tua parte, você vai carregar esse castigo a vida inteira de ser uma fera, né? Porque chega nas noites de lua cheia, ele se transforma. Aí você imagina, todo mundo tem medo de uma pessoa dessa, né? E naquele dia, ele não quis me matar, ele quis brincar de gato e rato, entendeu? Então é assim, você acredita? Você acredita em lobisomem? Cuidado, você não sabe quem está do teu lado. De repente o lobisomem mora do teu lado e você não sabe. Espero que vocês tenham gostado.